Oficialmente, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a quem nunca veio à uma sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. Antes de avançarmos para a ordem de trabalhos, dar nota de que os membros Bárbara Filipa Rebelo Lopes, da coligação A Melhor Cidade do País, vai ser substituído por Maria da Conceição Duarte Leite e que Pedro Neves por Luís Ricardo Ferreira Neves. Estamos ok? Dando então início à ordem de trabalhos, com o ponto 1, período de intervenção do público, eu questiono se algum dos fregueses presentes pretende usar da palavra. Eu peço que pode desde já deslocar-se à mesa, por favor, para dar o nome. A mesa não tem mais pedidos de intervenção do público, portanto, vamos dar início ao ponto. Boa noite. Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, senhores secretários, Senhor Presidente da Junta, senhores membros da Assembleia, boa noite, senhores. Sou a freguesa Ana Couto, moro na Avenida do Brasil. Pretendo questionar Vossa Excelência, Senhor Presidente da Junta, sobre a comunicação entre a Junta e os fregueses sobre o cheque veterinário e os tanques públicos. Começo pela comunicação. Há algumas semanas desloquei-me à biblioteca da Junta de Freguesia em Fundo de Vila. Fui atendida pela funcionária Patrícia Dias. Questionei sobre o cheque veterinário no ponto destinado a colónias de gatos sob a responsabilidade da autarquia. Uma vez que sou cuidadora de colónias de gatos de rua, cuidadora oficial do município, pretendia saber o que é que o cheque veterinário abrangia neste ponto. A informação colocada na porta sobre o cheque veterinário é pouco esclarecedora. Deixei o meu endereço eletrónico à funcionária que me disse ser a responsável nesta área, cheque veterinário, ficou combinado que me enviaria as informações que pedi. Senhor Presidente, estou a aguardar até hoje pela informação. O que é, na minha opinião, é lamentável, denota total desprezo e nenhuma importância por esta questão e pelos fregueses. Pergunto a Vossa Excelência se souber informações sobre o destino do cheque veterinário. Destina-se a 1. Animais errantes capturados pelos centros de recolha oficiais. A que tipo de animais errantes se refere? Quais os centros de recolha oficiais? Em São João da Madeira? Onde? Estes animais capturados são vacinados, parasitados e esterilizados através do cheque veterinário? Como? Nos centros de recolha? 2. Colónia de gatos sob a responsabilidade da autarquia. Como é utilizado o cheque veterinário nos gatos de rua? Na vacinação, na desparasitação, na esterilização, como? Em quantas colónias e em quantos gatos foi usado o cheque veterinário? 3. Animais de famílias carenciadas. Qual o valor da pensão social a que está sujeita a aprovação do cheque veterinário? Qual o valor financeiro alocado ao cheque veterinário em orçamento? Qual o valor financeiro alocado no ponto das colónias de gatos sob a responsabilidade da autarquia? E, por último, questiono Vossa Excelência sobre os tanques públicos. A Junta pretende realizar algum trabalho de limpeza, requalificação dos nossos tanques públicos ou os mesmos estão condenados a simples fotos e lembranças? Obrigado, fiquem bem. Muito obrigada. Tenho então a palavra à Junta de Freguesia. Bem, boa noite a todos. Em relação ao cheque veterinário e a qualquer outro projeto da Junta de Freguesia, se há coisa que nós temos feito bem,
ou pelo menos tentado chegar, é a cada vez o maior número de pessoas possível. Esclarecer bem, explicar bem, por forma a que todos os serviços, projetos sejam usados e cheguem a um maior número de pessoas possível, dentro, obviamente, da verba e do limite orçamental. Eu confesso que não sei porque é que o mail não chegou, se foi enviado, não faço a mínima ideia. Tenho que questionar, obviamente, a colaboradora da Junta, irei fazê-lo, mas a informação é pública e as instruções que temos dentro é para qualquer dúvida, qualquer pedido de esclarecimento ou pedido de informação seja dado a qualquer pessoa, obviamente, não desconsiderando nada nem ninguém e não discriminando rigorosamente ninguém. Quer dizer, não passa pela cabeça outra coisa. A nossa preocupação com a causa animal é grande. Não é de agora, não é deste Executivo, nem é da Junta, é da autarquia em geral. Eu acho que a Câmara Municipal tem demonstrado uma maior atenção, não é o ideal. Se calhar é preciso muito mais, é verdade. Se calhar as necessidades são mais, mas que se tem preocupado e que tem aumentado e que se tem preocupado mais do que qualquer outro Executivo com a causa animal tem. E a Junta também. Já o fez no passado, com o anterior Presidente, e continuamos a fazer agora. Aliás, aumentámos a verba disponível do cheque veterinário para o ano de 2022. Dona Ana, eu confesso que não lhe vou conseguir responder a todas essas perguntas que fez agora, nem consegui apontá-las todas. Mas terei todo o gosto em esclarecer tudo e mais alguma coisa. Eu agradecia, obviamente, que, se não se importasse, me enviasse um e-mail, ou viesse cá um dia da semana, e eu vou procurar responder-lhe caso tenha informação, e se não tiver, obviamente, que vou procurar informação para lhe responder. Mas se não se importasse, eu julgo que tem o meu endereço de e-mail, se não tiver também é fácil, rodolfo.andrade@fsjm.pt, e com a certeza de que lhe responderei a tudo, inclusive lhe direi também porque é que a resposta que a Patrícia devia ter enviado não foi enviada. Sobre os tanques. Os tanques, eu tinha um vago conhecimento da situação dos tanques, já tive a oportunidade de passar por quase todos eles e reconheço que é preciso uma melhoria em todos os tanques. Uma melhoria no tanque em si, uma melhoria na envolvência dos tanques, e isso está em cima da mesa. Já conversámos sobre isso no Executivo. Não tínhamos previsto nenhuma verba para este ano para a recuperação dos tanques, até porque nós desconhecíamos a real situação dos tanques, mas atendendo ao estado em questão, atendendo à necessidade e à procura dos mesmos, e também ao valor histórico que os tanques têm, acho que merecem que sejam restaurados, recuperados, reabilitados e que lhes deem uma melhor imagem. Portanto, estamos a ponderar isso, estamos a analisar, estamos a ver o que é que isso implicará em termos de custos, porque não basta a uma fuga, pôr lá um bocado de cimento, tapa-se a fuga, eu acho que isso não é suficiente, nós temos que dar alguma dignidade aos tanques. E, portanto, estamos a ponderar isso, estamos a ver o que é que isso implica em termos orçamentais, com o objetivo de, se não for tudo no próximo ano, a ver se até ao final do mandato conseguimos ter essa recuperação feita. Vamos analisar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, período de ordem do dia, e eu questiono os membros da Assembleia de quem pretende inscrever-se para usar a palavra neste ponto. Marisa Brandão, Afonso Alves. Ricardo Queiroz. Ok.
A mesa tem registados os pedidos de intervenção dos membros Marisa Brandão, do PS, Afonso, do PSD, Ricardo Queiroz, do PS, Ricardo Queiroz do ESA, do PSD, da coligação, e Beatriz, do Partido Socialista. Não temos mais pedidos de intervenção, está correto? Tem então a palavra Marisa Brandão, do Partido Socialista, para usar da palavra. Sim, sim. Começo por cumprimentar a Presidente da Mesa, Rita Pereira, e na sua pessoa cumprimentar a restante mesa, cumprimentar o Sr. Presidente desta Junta de Freguesia e nele cumprimentar todo o seu Executivo, cumprimentar a bancada do Partido Socialista, a bancada da melhor cidade do país, a comunicação social, a restante Assembleia, que hoje está mais preenchida e ainda bem, e cumprimentar as pessoas que nos veem através dos canais digitais. O primeiro assunto que me traz aqui hoje é um assunto que eu não esperaria fazê-lo, acho que ninguém espera, na verdade, fazê-lo nesta altura. Não era uma coisa que eu algum dia sequer tivesse pensado fazer, mas lá terá que ser, que é uma proposta de voto de pesar pelo falecimento de Teresa Regina Marques da Silva Nunes Pires. Falecimento que ocorreu no passado dia 6 de julho de 2022. Para alguns era conhecida por Teresa, para outros era conhecida como Regina. Confrontamos-nos com uma morte precoce e complexa para os seus familiares, sobretudo para as suas meninas, como tantas vezes ela dizia. Acompanhei o percurso pessoal e político da Teresa com maior proximidade entre 2017 e 2021. A Teresa fez parte do executivo da Junta de Freguesia de São João da Madeira no mandato anterior e dedicou-se, acima de tudo, ao pelouro da ação social. Neste sentido, a Teresa esteve envolvida em diversas atividades promovidas pela Junta de Freguesia de São João da Madeira, tais como a Picadinha, o Frigorífico Solidário, a Fruta Social e a Horta Comunitária. O seu trabalho neste pelouro, por si só, apresenta-nos a Teresa, mesmo para quem nunca a conheceu ou a acompanhou na sua jornada terrena. Isto porque a pessoa e o político são indissociáveis. Pelo que, conhecendo o político, conhecemos a pessoa. Ou se conhecemos a pessoa, conhecemos o político. Partindo desta premissa e numa perspectiva global, a imagem de marca da Teresa era a sua boa disposição, sempre acompanhada de um sorriso rasgado. Esta empatia era contagiante e muito importante em momentos de maior tensão. Mesmo muito importante em momentos de maior tensão. Agradecemos-lhe por isso todos os bons momentos que nos proporcionou e homenageamos o seu esforço e o seu trabalho em prol dos fregueses sanjoanenses. Por último, e não menos importante, realçar que também há gente boa e pura na política, sendo certo que a Teresa foi um exemplo disso mesmo. Pelo seu percurso e pelo seu exemplo de vida, uma mãe extremosa, propõe-se que esta Assembleia de Freguesia delibere aprovar o presente voto de pesar pelo seu falecimento, manifestar à família enlutada as mais sentidas condolências, observar um minuto de silêncio em sua homenagem. Peço desculpa, colocamos então a proposta de voto de pesar que eu não vou repetir a leitura, a Marisa já o fez, e portanto eu coloco o voto de pesar apresentado à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade e faremos então também conforme consta um minuto de silêncio.
Muito obrigada. A mesa fará chegar o voto à família e endereçar as condolências em nome de todos os membros. Não sei se pretende continuar. Tem a palavra. Sim. Contrastando com o assunto que eu acabei de apresentar, vamos agora para uma outra ótica bastante diferente. Falar da vida, falar de celebrações. Passeio Anual Sénior. O Passeio Anual Sénior, após uma forçosa interrupção de 2 anos, em virtude da pandemia Covid-19, está a ser proporcionado este ano em moldes ligeiramente diferentes em relação às edições anteriores. Neste sentido, este ano, o Passeio Anual Sénior ocorre em 3 dias distintos, a saber, 26, 28 e 29 de setembro. Neste caso, já ocorreu, sendo hoje o último dia desta edição. O destino escolhido este ano foi Aveiro, mais precisamente a Quinta do Mateus. Para além do tradicional almoço numa quinta, os séniores visitam também a cidade, ou neste caso, visitaram também a cidade de Aveiro e a Costa Nova. A opção por esta modalidade de se subdividir o Passeio Anual Sénior em 3 dias deveu-se essencialmente ao facto desta Junta de Freguesia, deste Executivo, ter pensado na prevenção de um eventual contágio da Covid-19 entre os séniores, que são, na verdade, e nunca nos esqueçamos disso, um grupo de risco. Consequentemente, esta redução proporciona uma maior oferta de locais, isto é, de quintas para a realização do almoço. Bem sabemos, quem por lá já passou sabe perfeitamente a dificuldade que é integrar 1000 séniores numa quinta. A oferta é muito menor, é muito mais complexo e havendo este aumento da oferta de locais, também poderemos levar os nossos séniores a outros locais, a outras quintas, a conhecer outros sítios que antes também poderiam estar um bocadinho limitados no sentido de há locais que nós efetivamente não podíamos fazer esta atividade porque as quintas não suportavam tantas pessoas. De salientar que esta atividade promovida pela Junta de Freguesia de São João da Madeira é uma das mais aguardadas pelos nossos séniores. Há pessoas que raramente saem de casa ou convivem com outras pessoas e esta é uma realidade. Não digamos que não viramos a cara para o lado. É mesmo verdade, é mesmo assim. Neste seguimento, esta atividade proporciona-lhes uma experiência única de convívio e de lazer. Para além de que, esta iniciativa permite que as pessoas tenham uma boa refeição. Esta última questão é de extrema importância, uma vez que há muitas pessoas que não fazem sequer uma refeição completa. Experimentar esta modalidade e o Passeio Anual Sénior ocorrer em 3 dias distintos é uma mais-valia para analisarmos soluções de melhoria nesta atividade tão querida pelos nossos séniores, que merecem todo esse empenho qualitativo. Muito obrigada. Tem a palavra Afonso Alves, do Partido Socialista. Ora, muito boa noite. Cumprimento o Executivo, a mesa e todos os demais presentes, sem distinção. O que me traz aqui é a apresentação de uma proposta de um voto de louvor à Associação de Jovens Ex-Urbanos. Antes de ler o voto de louvor, que a bancada do Partido Socialista redigiu e que aqui traz à votação, gostaria apenas de reforçar e evidenciar a importância que esta associação tem tido ao longo destes últimos anos. É uma associação que, se me permitirem elencar, no âmbito do voluntariado, promove o banco e ajuda o Banco Local de Voluntariado, tem alguns projetos em sua mão, nomeadamente os lugares do encontro, a Tinta de Limão, promove estágios curriculares, dinamiza e realiza ações de formação. No âmbito da animação sociocultural, esta associação
tem algumas iniciativas e projetos, designadamente o apoio ao jovem, a família à arte, a peregrinação poética, a poesia na corda, a atividades de verão, a Semana da Juventude, a cultura conjunta, a cultura para todos, a festa de Natal, o centro comunitário, cartas ao Pai Natal, entre outras. E não esquecendo das oficinas, a teatro, a defesa pessoal, a dança criativa, a música, entre outras. Neste sentido, eu vou passar a ler o voto de louvor que o Partido Socialista traz aqui, que eu penso que será meritório. A 20 de setembro do presente ano, a Associação de Jovens Ex-Urbanos celebrou 25 anos de atividade em São João da Madeira. Na origem desta associação esteve a vontade de um grupo de jovens audazes, com um espírito crítico e criatividade, de criarem um espaço inteiramente dedicado aos jovens, onde fosse possível desenvolver e mostrar, principalmente, as suas capacidades artísticas. Hoje, envolvidos 25 anos de atividade, os ex-urbanos são uma referência dentro e fora da freguesia. São muito mais do que um espaço físico. São uma associação que se dedica à comunidade sanjoanense, tendo um papel crucial na dinamização da freguesia de São João da Madeira. O âmbito de atuação da Associação Ex-Urbanos é variadíssimo. Esta associação tem vindo a procurar atender a todas as necessidades que se fazem sentir nos jovens. Desde a promoção de estágios curriculares à criação e organização da Semana da Juventude. A Associação Ex-Urbanos é um suporte de intervenção em prol da inclusão de todas as pessoas em São João da Madeira, independentemente da sua idade. Neste sentido, considerando que é nesta sede que se deve assinalar os acontecimentos relevantes da freguesia e das associações que enaltecem o nome de São João da Madeira, propõe-se à Assembleia de Freguesia a aprovação de um voto de louvor à Associação de Jovens Ex-Urbanos pelos seus 25 anos de atividade ininterrupta. Por fim, queria só deixar nota que a bancada do Partido Socialista não podia deixar de propor este voto e de agradecer também nesta mão à Rita Pereira, que é neste momento a presidente desta associação. Muito obrigado. Obrigada, Afonso, pela intervenção, não pelo resto, agradecerei noutras instâncias e por isso mesmo, aí antes de colocar o voto de louvor à votação, passo a expressão, dizer-vos que obviamente, e para não haver aqui qualquer tipo de conflito de interesses, e porque sou presidente com muito orgulho da Associação de Jovens Ex-Urbanos, não participarei nesta votação. No entanto, se ninguém não houver nenhuma objeção, conduzirei na mesma os trabalhos, colocando desde já à votação a proposta. Assim sendo, quem é que vota contra o voto de louvor da Associação de Jovens Ex-Urbanos? Quem se abstém? Está então o voto aprovado por unanimidade. Tenho então agora a palavra a Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País. Muito boa noite a todos. Esta intervenção é um alerta ou um pedido de esclarecimento, caso já exista. Ao fim de semana têm sido vistas pessoas, ou jovens neste caso, a frequentar os pisos superiores deste edifício e a estarem também à janela, neste caso a fumar. Como isso tem sido, ou pelo menos a indicação que nós temos, é que isso tem acontecido com alguma recorrência e que já chegaram a alertar a Câmara Municipal desse facto, a nossa ideia era perceber se confirmam que isto tenha acontecido, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que medidas é que já pensaram tomar para evitar que isso possa acontecer. Eu deduzo que sejam pessoas que estão a frequentar o café-concerto e como isto é um espaço aberto, em vez de descerem a escada, sobem. Era perceber se isto realmente assim é ou não, se tem conhecimento e que medidas é que pensam tomar para evitar que andem a circular no edifício. Neste caso, instalações mesmo do vosso trabalho, onde desenvolvem a vossa atividade no dia-a-dia. Muito obrigada. Tenho então a palavra agora Beatriz Santos, do Partido Socialista. Boa noite.
Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, na pessoa da Dra. Ana Rita Pereira, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, o Dr. Rodolfo Andrade, bem como todos os membros do Executivo, os Srs. Deputados da coligação A Melhor Cidade do País e os Srs. Deputados, meus colegas da bancada do Partido Socialista. Por fim, cumprimento toda a comunicação social e demais público. A minha primeira intervenção de hoje tem como objetivo salientar o projeto Vamos à Praia, que permitiu que os cidadãos pudessem usufruir de momentos de lazer, deslocando-se às praias do Fradouro, Esmoriz e de Espinho, de forma gratuita, no horário compreendido entre as 9 e as 16, nos dias 1, 3, 8, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho, e nos dias 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 de agosto, tendo como destino as praias. Acresce que, nos dias 17 de julho e 14 de agosto, contaram com as atividades desportivas, sendo as atividades tituladas de Mais Desporto para Todos. Na minha opinião, a atividade foi muito bem recebida pela população, uma vez que me apercebi que em todas as viagens o autocarro estava cheio. Também tive a oportunidade de conviver com algumas destas pessoas na Praia do Fradouro, onde habitualmente passo férias, e aquelas com quem falei mostraram-se agradadas com a oportunidade que lhes foi dada. É do nosso conhecimento que existem muitas pessoas que, por não possuírem meios económicos ou modo de deslocação, não veem o mar com muita frequência, e projetos assim permitem diminuir os desequilíbrios sociais. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Beatriz. Não havendo mais registros de pedido de intervenção, eu questiono o Sr. Presidente da Junta se pretende usar da palavra para os esclarecimentos solicitados. Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu antes de prestar os esclarecimentos, eu queria só dar uma nota que há um bocado me esqueci, ainda a respeito da nossa sensibilidade, que eu acho que existe pela causa animal. Nós adotámos recentemente uma gatinha aqui para a Junta. Não fizemos disso notícia, portanto não adotámos com o fim eleitoral. Adotámos porque achávamos que fazia sentido. Foi uma gatinha que foi abandonada e, portanto, decidimos ficar com ela. Foi acolhida aqui na Junta. Já há quem me diga que devíamos ter outro. Pode ser que sim, um dia destes, mas temos aqui a Gema, que é a nossa gatinha de estimação, apesar de não termos feito disso notícia, nem termos comunicado isso publicamente. Eu queria começar por dizer que, obviamente, me associo aos dois votos que foram aqui aprovados. Infelizmente, o voto de pesar, obviamente, e, felizmente, o voto de louvor. Revejo-me naquilo que foi dito, quer pela Marisa, quer pelo Afonso, e estou altamente solidário com ambos. Só houve uma questão, e houve duas considerações. O passeio sénior, e eu gostava de o abordar porque nós fizemos aqui uma pequena alteração este ano. Dividimos o passeio em 3 dias. Porquê? Por uma única razão. Não sabíamos como é que ia ser a evolução da pandemia neste arranque de outono. Portanto, achámos que era preventivamente responsável não concentrar tantos séniores e minimizar o risco de contágio. E, portanto, fizemos o passeio desta forma. Ainda não acabamos, ainda não fizemos o balanço, ainda não recolhemos todas as opiniões. Iremos fazê-lo, obviamente, nos próximos dias, mas não está fora de questão continuarmos com este modelo, não obstante a evolução ou não da pandemia. Porquê? Porque eu acho que o passeio ganha alguma qualidade. Dá um bocadinho mais de trabalho internamente, mas ganha qualidade. Ganha qualidade do ponto de vista pela não confusão
de concentração de pessoas, é mais fácil logisticamente, a oferta torna-se maior, porque obviamente não é fácil arranjar uma quinta para 900.000 pessoas e uma quinta para 300 pessoas arranja-se em praticamente todas as cidades do nosso país. A confusão, chega-se aqui, chega-se acolá, é completamente diferente. Atenção, o passeio anteriormente corria muito bem. Eu acho é que ganha qualidade com esta metodologia e provavelmente vamos mantê-la nos próximos anos. As idas à praia é um serviço que a Junta presta e que é muito útil e que é muito bem recebido pelas pessoas. Há efetivamente famílias, pessoas que não têm forma de ir à praia e não podem despender também de um valor em transportes públicos. E, portanto, aproveitam este serviço da Junta para ir, durante o mês de julho e agosto, à praia. Muito bem, é útil, faz sentido, é para continuar, a procura é grande, os autocarros vão sempre cheios e o serviço é bem prestado. O edifício, sim, é verdade que já aconteceu. Não acontece todos os dias, nem todas as semanas, mas temos registro de que, volta e meia, isso acontece. Nunca ninguém estragou nada, nunca ninguém usou rigorosamente nada que não devesse, sobem efetivamente lá acima e nós sabemos, porque às vezes deparamos com a janela aberta. Pronto. Nunca demos com a sala desarrumada, nunca demos com alguma coisa estragada, nada disso. Pode acontecer, pode. Eu queria dar uma nota do seguinte: este edifício não é da Junta de Freguesia. Este edifício é da Câmara Municipal, que cede uma parte do edifício à Junta e aos serviços da Junta de Freguesia. E, portanto, todo o restante edifício não é da nossa responsabilidade e, eventualmente, deve estar disponível para as pessoas. Casas de banho, o anfiteatro, tudo isso. E, portanto, não é fácil de o fechar, de o tapar. Nós já manifestámos essa preocupação. A Câmara Municipal reconheceu essa nossa preocupação e a necessidade de vedar algumas partes do edifício e estamos a analisar essa possibilidade, nomeadamente através da colocação de uma porta de vidro. Portanto, em princípio, essa vai ser a solução. Uma porta de vidro ali a meio da escadaria, bloquear o elevador e evitar que as pessoas subam. Vai haver sempre pessoas que vão lá abaixo para aceder à casa de banho. Okay? E pode haver algum vandalismo. Já houve. Já esvaziaram aqui os extintores. Não é a primeira vez. Faz parte. É o que é. É obviamente que há que tentar evitá-lo, procurar soluções para que isso não aconteça, avisar a gerência, obviamente, do Café Concerto. Pronto. E em relação ao restante edifício, estamos a estudar isso com a Câmara e a solução vai ser implementada. Espero eu. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passaremos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, ao período da ordem do dia, neste caso ao ponto 3.1, apreciação e votação da ata número 5 de 29 de junho de 2022, sendo que colocarei desde já o documento à discussão. Não existem pedidos de intervenção, sendo assim, passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está então aprovada por unanimidade. Seguindo para o ponto 3.2 e último ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. Eu peço então ao Sr. Presidente da Junta para apresentar o documento. Posso? Muito obrigado. Eu não vou perder muito tempo com isto, ou disponivelmente para qualquer questão que possam querer ver esclarecida. Eu queria chamar a atenção para 3 coisas. A informação está aqui, é clara, é informativa, mas queria dar 3 notas prévias. A primeira, a menos agradável de dar, é os indicadores. Os indicadores é um mapa que não tem sido fácil de manter atualizado. Eu já aqui disse, nós reservamos algum valor do nosso orçamento para melhorar informaticamente os serviços da Junta. Isto é um fecheiro Excel que está numa cloud e infelizmente, apaga-se dados com frequência. E tanto é que eu retirei aqui o mês de agosto
e pode haver aqui, eventualmente, aqui alguns valores que não estão corretos, ou que a soma que não esteja 100% correta. Eu acho que não, mas este ficheiro não tem sido fácil de o manter atualizado. E por isso é que nós estamos a instalar soluções informáticas novas aqui na Junta, nomeadamente uma firewall, uma NAS, eu não sou um grande expert da matéria, mas algo assim do género, para ter outra organização informática aqui, outra segurança nos ficheiros, coisa que até agora não conseguimos. Nós temos um informático que já está a acabar de instalar as coisas, quer aqui, quer na biblioteca da Junta de Freguesia. Portanto, muito em breve, dentro de um mês, se calhar ou dois, vai haver toda uma outra organização e segurança nos ficheiros informáticos, e este ficheiro também vai ter outra segurança associada e, portanto, estará e ficará muito mais correto. Isto era a primeira nota que eu queria dar. A segunda, eu queria falar de 2 pontos neste relatório. O Sons à Porta e o Teatro à Varanda. São 2 eventos novos, criados e instituídos por este Executivo, e que eu acho que foram um sucesso. O Sons à Porta, no campo musical, promover os músicos sanjonenses, os projetos sanjonenses, o centro sanjonense, o fim de tarde sanjonense, o convívio entre sanjonenses e não sanjonenses, o comércio local, a restauração, e eu acho que foi um sucesso. Foram 4 concertos, em junho, julho, agosto e setembro, que trouxeram pessoas a esta praça, que trouxeram pessoas aos bares, que trouxeram pessoas aos restaurantes, que levaram a nossa música às pessoas também, e que eu acho que correu muito bem. É para continuar e é para crescer, obviamente. E o Teatro à Varanda. Quem esteve presente percebe aquilo que eu digo, ou que vou dizer. Foi um desafio que nos surgiu, que foi lançado, que foi imediatamente aceite e que foi um sucesso. Aproveitar este edifício histórico, bonito, central, e promover tudo aquilo que eu falei anteriormente também. Promover os nossos artistas da cidade, promover o centro, promover a restauração, promover o convívio, e que se tornou também um sucesso. E já há quem pergunte quando é que será o próximo Teatro à Varanda. Vamos, obviamente, pensar nisso. É para dar continuidade e para, obviamente, torná-lo maior, crescê-lo e dar-lhe seguimento. E pronto, eram estas notas que eu queria dar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas, então, as inscrições para este ponto. Beatriz Santos. Eu não vi a ordem. Almeida, não é? A mesa tem então o registro de pedido de intervenção de Beatriz Santos, Bruno Almeida e Afonso Alves, do Partido Socialista. Eu questiono se mais algum membro pretende inscrever-se. Tem então a palavra Beatriz Santos, do Partido Socialista. São João da Madeira é uma cidade que se pauta pelo desenvolvimento nas mais variadas áreas, desde a indústria até a arte. E é sobre a arte que recaía um dos diversos projetos que têm vindo a ser desenvolvidos pela Junta de Freguesia de São João da Madeira. Parece-me ser uma boa combinação de música, convívio e um convite para que a população comece a sair de casa depois dos 2 verões passados em pandemia. Estou a falar sobre o projeto Sons à Porta. O projeto correu no largo da Rua 11 de Outubro, em frente ao edifício Passos da Cultura, e contou com as 4 sessões nos dias 25 de junho, 16 de julho, 27 de agosto e 24 de setembro. Os artistas eram sanjoanenses e iniciou-se com o grupo Sardinha Também é Peixe e com o DJ Tiago Gomes. A segunda sessão contou com os artistas Sali Matador e com o DJ Nuno Vieira. Já em agosto, foram os artistas Mara e João Neves que abriram o fim de tarde, e este terminou com o DJ Ruben Costa. Por fim, no dia 24 de setembro, contamos com a presença da dupla Patrícia e Miguel Lestre.
Embora muitos sejam da opinião de que este festival devesse ser de noite, considero a hora positiva, uma vez que permite, por um lado, aproveitar o pôr-do-sol, o bonito poente na nossa cidade, e, por outro, promover o consumo no comércio local. São Já Porta não foi só reconhecido na nossa cidade, tendo havido as várias notícias, tanto nas redes sociais como no jornal Labor e o Regional, como também transpôs as fronteiras da cidade e foi notícia no Jornal de Notícias a nível nacional, nos jornais Diário de Coimbra, Diário de Aveiro e Diário do Guardião. É um projeto que se enquadra na nossa cidade, que pretende dinamizar tanto o centro da cidade como o próprio comércio local e junta pessoas de todas as idades, de jovens aos idosos. Obrigada, Beatriz. Tem a palavra Bruno Almeida, do Partido Socialista. Boa noite. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, a mesa da Assembleia de Freguesia na pessoa da excelentíssima Presidente, colegas deputados, fregueses e comunicação social. Estou aqui para falar do Termal Sénior, mais uma das iniciativas da Junta de Freguesia disponíveis para a população sénior da nossa cidade. Este programa consiste numa parceria com as termas das Caldas de São Jorge, oferecendo a Junta de Freguesia o transporte aos fregueses e tendo ainda estas condições vantajosas, como a oferta da consulta inicial e um desconto de 10% nos tratamentos. É uma iniciativa que tem tido resultados bastante animadores. Face aos dados do último ano, a procura duplicou, passando de 12 para 24. Gostamos de pensar que este crescimento decorre não só, mas também, do cuidado que este Executivo tem tido numa maior divulgação das várias atividades da nossa freguesia, tornando assim a Junta mais próxima dos fregueses. Acho que é algo que é sempre um objetivo importante. É sempre louvar estas ações, porque o impacto das mesmas na qualidade de vida da população sénior vai muito além do propósito imediato em si, que neste caso é a frequência das termas e os cuidados de saúde que isso representa. Desde logo é importante como forma de tirar esta faixa da população de casa, fazendo com que se movimentam e convivam com outras pessoas, pois, como sabemos, a solidão e o alheamento social é um dos mais graves problemas que enfrentam na sociedade atual. Todos conhecemos casos onde as pessoas mais próximas destes idosos, os nossos velhinhos, não é? Muitas vezes, com a desculpa da azáfama do dia-a-dia, não conseguem destinar ou não destinam parte do seu tempo a acompanhar e estar presente. É por isto que todas estas iniciativas, maiores ou mais pequenas, são muito importantes, devem ser acarinhadas e apoiadas porque têm um impacto tremendo na qualidade de vida da população sénior. É muito importante continuar a dinamizar este tipo de atividades e é um orgulho pertencer a uma junta de freguesia que o faz de uma forma tão regular, variada e eficaz. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Tem a palavra Afonso Alves, do Partido Socialista. Ora, uma vez mais, uma boa noite a todos. O que me trazes neste ponto é falar sobre, não o evento, mas a iniciativa, o Teatro à Varanda. O Sr. Presidente já falou, já deu as suas notas, mas a bancada do Partido Socialista pretende vir aqui dizer, em primeiro lugar, que está muito grato à Junta de Freguesia, ao Grupo Teatro Oliveira Júnior e ao Grupo de Teatro de Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, a bem dizer, pelo contributo prestado. Teatro é cultura. E iniciativas como estas são muito importantes. A verdade é que, como o teatro é sentido de diversas formas pelas pessoas, estas mesmas pessoas passam a ter uma visão mais ampla da sociedade, adquirindo valores como o respeito, como a cidadania e uma maior abertura à diversidade. Iniciativas como estas permitem a que todas as pessoas, ou várias pessoas, independentemente do seu extrato social ou condição financeira, tenham acesso à cultura. Iniciativas como estas não são copos e festas, se me permitirem a expressão. Iniciativas como esta
dão mais e mais e mais à cultura e aos sanjoanenses. E como disse José Ortega, que era um filósofo espanhol, a cultura é uma necessidade imprescindível de toda uma vida. É uma dimensão constitutiva da existência humana, como as mãos são um atributo do homem. E é por isso que a bancada do Partido Socialista não podia, de forma alguma, não vir aqui a este púlpito enaltecer o quanto este Executivo está a fazer pela cultura de São João da Madeira, ao passo do que anteriormente havia sido feito designadamente no município. Mas, Sr. Presidente, não é só de verão que a cultura é precisa. O Partido Socialista quer mais e vai querer sempre mais pelos sanjoanenses, como assim o faz. Muito obrigado. Muito obrigada, Afonso. Deu a palavra a Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade no País. Está concedida. Sobre estas duas iniciativas também do Sons à Porta e Teatro à Varanda, reconhecemos o mérito das iniciativas, reconhecemos o sucesso das iniciativas e queremos também deixar a nota que serve de exemplo para outras entidades que se escusam e defendem a falta de atividade com desculpas um bocado desnecessárias, que os exemplos destes existem. Pouco investimento, poucas pessoas ou material envolvido e conseguem-se fazer iniciativas interessantes e que têm o apoio ou têm a atração do público sanjoanense e não só. Fica o exemplo e o reconhecimento por estas duas iniciativas que eu acho que foram mesmo um sucesso e que podem crescer ainda mais. Muito obrigada, Ricardo. Não há mais pedidos de intervenção. E antes de passarmos à leitura e à votação da minuta, enquanto ultimamos isto, eu peço só aos membros que interviram e que têm na sua posse os registros da intervenção, portanto o documento escrito, se podem fazer chegar ao e-mail da Assembleia de Freguesia para ser mais fácil a redação da ata. Posto isto, peço que não abandonem a sala, vamos só... Está tudo ok? Vamos então proceder à leitura e à votação da ata, da minuta da ata, número 6. Aos 29 dias do mês de setembro de 2022, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. 1. Período de intervenção do público. Tomou a palavra a freguesa Ana Couto, a qual levantou algumas questões relativas ao cheque veterinário e aos tanques. Posteriormente, tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a fim de colmatar algumas das dúvidas anteriormente expostas. Ora, isto agora andou demais. 2. Período antes da ordem do dia. Inicialmente tomou a palavra Marisa Brandão, do PS, a qual propôs voto de pesar pelo falecimento de Teresa Regina Marques da Silva Nunes Pires, a qual promoveu um minuto de silêncio por todos os elementos da Assembleia de Freguesia. Seguidamente, Marisa Brandão, do PS, elogiou a iniciativa Passeio Anual Sénior, já que o seu retorno potencia a qualidade de vida de todos os idosos sanjoanenses. Afonso Alves, do Partido Socialista, foi o próximo elemento a intervir, fazendo assim a proposta de voto de louvor ao aniversário da Associação de Jovens Ecos Urbanos. Tal proposta foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, Ricardo Queiroz, da coligação A Melhor Cidade do País, PPD, PPSD, CDS-PP Iniciativa Liberal, interviu alertando para o facto de haver jovens a circular na parte superior do edifício da Junta de Freguesia e desta forma seria oportuno tomar medidas preventivas. Seguidamente, Beatriz Santos, do Partido Socialista, tomou a palavra para elogiar a iniciativa do transporte gratuito para a praia, a qual beneficiou diversos sanjoanenses durante os meses de verão. Por último, o Presidente da Junta de Freguesia apreciou todas as intervenções anteriores. Depois, ponto 3, período da ordem do dia. 3.1, apreciação e votação da ata número 5 de junho de 2022. A ata foi aprovada por unanimidade. Apraz acrescentar que os elementos Luís Ricardo Ferreira Neves, da coligação A Melhor Cidade do País, PPD, substituiu. Não.
Peço desculpa. Só tens que dizer... Não substituiu o Pedro Neves. Está aqui. Peço desculpa. Aqui. Foi detectado um lapso e antes de procedermos para a votação convém corrigir. Não, só temos que dizer que estas pessoas, sendo que ele não, porque ele não veio, não votam. Portanto, tu e a Maria da Conceição não votam à ata, porque não estiveram presentes na sessão anterior. Isto não. Então, apraz acrescentar que Maria da Conceição Duarte Leite, da Melhor Cidade do País, PPD, PPSD, PPD, PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal e Graça Maria Reis de Melo, do Partido Socialista, não procederam à votação da ata em discussão por não estarem presentes na sessão anterior. Depois, 3.2, apreciação da informação escrita pelo Presidente da Junta de Freguesia. Inicialmente tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, a fim de contextualizar a informação por si disponibilizada. Beatriz Santos, do Partido Socialista, interveio no sentido de enaltecer a iniciativa Sons à Porta e o seu impacto positivo no dinamismo da cidade. Seguidamente, Bruno Almeida, do Partido Socialista, reforçou a mais-valia do passeio anual sénior para a promoção do bem-estar físico e psicológico dos séniores sanjoanenses. Posteriormente, Afonso Alves, do Partido Socialista, enalteceu a iniciativa Teatro à Varanda e, por último, Ricardo Queiroz, da coligação A Melhor Cidade do País, PPD, PPSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, reforçou o impacto positivo das iniciativas supracitadas. Sim. Jesus. Após ter sido lida a minuta, foi posta à discussão a votação. Portanto, tendo sido... Já vamos ver. Não sei se alguém pretende usar a palavra para intervir relativamente à minuta. Sim, força. Tem a palavra Beatriz Santos, Partido Socialista. Diz ali, tem que ficar gravado. Na ata foi escrito que quem falou sobre o passeio, diz aí na ata que foi o Bruno que falou sobre o passeio sénior, mas o Bruno falou sobre o termal sénior. Okay. É assim, não é? Muito obrigada, Beatriz. É sempre bom ter atenção. Isto foi de propósito, para ver se estavam atentos. Coloco então, não havendo mais pedidos de intervenção relativamente à minuta, eu coloco então o documento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está então aprovada por unanimidade. Desejo-vos a todos uma boa noite e continuação de uma boa semana.